todos muito. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 5 da disciplina de Tecnocultura. Eu sou o professor Dr. Moacir Ferreira Filho e hoje nós vamos falar sobre o tema de internet e sociedade. Nós sabemos que aí nosso tema principal e transversal é a tecnologia atrelada à cultura, e nós vamos trabalhar exatamente essa ferramenta que mudou o nosso comportamento, que é a internet. Né? Nós sabemos que coisa de 50 anos atrás, ou até mesmo 30, 20, não precisa ser um espaço de tempo muito grande, hoje a internet possibilita que nós façamos algo que não poderíamos fazer alguns anos atrás, como, por exemplo, essa aula em si, né? Ela não seria possível sem a internet. Também, hoje nós podemos nos comunicar com pessoas do outro lado do mundo em tempo real, né? Imaginem que ali, por volta do século XVI, XVII, o período das grandes navegações, né? As pessoas iam para outros países e quem ficava nem sabia se a pessoa tinha chegado viva, se tinha chegado bem, se tinha comido, bebido, nada, né? Só tinha que contar com a sorte de esperar a pessoa voltar, não é isso? Hoje não, hoje as pessoas viajam, a gente já tem acesso para saber se chegou bem, o que aconteceu, como que está sendo, nós podemos acompanhar tudo em tempo real, né? Então, com certeza, a internet alterou o modo como nós vivemos e com certeza facilita, mas também tem algumas questões problemáticas, né? Vejam, quais habilidades nós vamos desenvolver hoje? Nós vamos conhecer a origem da internet, o passo a passo dela. Nós vamos identificar o momento da revolução digital e suas características. E nós vamos compreender os desafios da era digital. Aqui peço perdão pelo erro de digitação, mas é identificar o momento da revolução digital e suas características, né? Então, vamos à nossa introdução. Com certeza, a internet é uma das maiores invenções tecnológicas da humanidade, né? Hoje em dia, até dou uma dica de entretenimento. A internet é uma das maiores invenções tecnológicas. A dica de entretenimento é aquela coisa de internet das coisas, né? A internet das coisas, ou seja, tudo hoje pode ser conectado à internet por uma rede. A nossa casa pode estar conectada a uma rede, né? A Alexia, assim, você conecta a lâmpada, a cafeteira, a geladeira, tudo, né? Tudo através da internet. É como se os objetos se conversassem, né? Esse é o fenômeno da internet. Depois, desde sua criação, na década de 1960, a internet passou por diversas transformações e evoluções, se tornando um elemento fundamental da sociedade contemporânea. Hoje, é praticamente impossível imaginar a vida sem a presença da internet, que está presente em praticamente todos os aspectos de nossas vidas. A origem da internet, vejam, vai datar aí do final da década de 50, né? Quando a União Soviética lançou seu primeiro satélite na órbita da Terra. Em resposta, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos formou a Agência de Projetos e Pesquisas Avançadas, a ARPA, né? Agência de Projetos de Pesquisas Avançadas.
do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, com o objetivo de pesquisar e desenvolver ideias e tecnologia avançada com programas direcionados aos satélites e ao espaço. Então, vejam, a internet, ela nasce não com uma preocupação de bem-estar e lazer. A internet, ela nasce com uma preocupação militar, uma comunicação de guerra, né? Que serve aí para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? Vejam, aí 10 anos mais tarde, né, hoje, de um ano para o outro, nós temos aí a passagem do 4G para o 5G, Wi-Fi em todo canto, Wi-Fi público e assim sucessivamente, né? Antes isso demorava um pouco mais. Isso demorava um pouco mais. O apoio do governo norte-americano, promovido por meio da ARPA, impulsiona a implantação do sistema de informação em rede. Os primeiros protocolos construídos foram o Telnet, que é a ligação interativa de um terminal com um computador remoto, e o File Transfer Protocol, que é a transferência de arquivos entre dois computadores. Olha só que interessante, né? Hoje a gente envia arquivos pelo WhatsApp. Antigamente tinha o tal do infravermelho, que você tinha que manter os dois celulares a uma certa distância para transferir o arquivo de um dispositivo para o outro, né? Mas isso começa aí, ó, na década de 68, aliás, na década de 60, mais especificamente no ano de 1968, né? Que começa com o Telnet, que é essa ligação interativa de um terminal com o outro, e o FTP, que é o modo de transferir arquivos, né, de um computador para o outro. Então, aqui nós estamos vendo a fase embrionária de arquivos, a fase embrionária da comunicação entre um computador e outro, né? Nós vamos tendo esses saltos aí. Depois, a primeira rede de computadores foi construída entre a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, né? A SRI, a Stanford Research Institute, Universidade de Utah, e Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. No dia 1º de dezembro de 69, nasce, portanto, a ARPANET, né? Ou seja, ó, a ARPA que nós vimos aqui nesse início, que é a Agência de Projetos e Pesquisas Avançadas, é claro que essa sigla ARPA, né? ARPA, é uma sigla em inglês, né? Porque a Agência de Projetos e Pesquisas Avançadas está traduzida, né? Agency Research Projects Advanced, né? E aqui, depois, aqui nós temos a ARPA no final, aí da década de 50. Aqui a ARPANET, né? Vai surgir questão aí de mais de 10 anos depois, né? Então, nós temos passos lentos, passos lentos. Hoje, a velocidade é a marca da contemporaneidade, né? A evolução, todo dia nós temos uma coisa nova, conexões novas, internet mais rápida, dispositivos que se conectam com certa frequência, né? E assim sucessivamente. E aí, antigamente não, antigamente demorava aí mais de 10 anos para isso acontecer, né? E vejam, a ARPANET, neste contexto, então, de comunicação, de interatividade, surgiram, então, as primeiras redes, né? Ou seja, surgiram entre os primórdios da internet
diretamente vinculado ao trabalho de peritos militares norte-americanos que desenvolveram a ARPANET, uma rede de agência. Olha que interessante, né? Uma rede de agência de investigação de projetos avançados dos Estados Unidos durante a disputa do poder mundial com a URSS, que foi a União Soviética, né? Então, a ARPANET, repito, que depois a gente passou a conhecer como internet, né? A ARPANET é a primeira rede, né? Ela nasce num contexto de guerra. Ela nasce num contexto de guerra. Tá? E vejam, não muito diferente do que acontece no século XXI, nós temos países que ainda investem muito em, por exemplo, armas nucleares, bombas atômicas. E a internet nasce disso. A internet nasce da necessidade, né, de se comunicar e de investigar a guerra. Entende? Então não é assim, alguém acordou e falou, nossa, vou inventar a internet. Vou inventar uma coisa que facilite a vida humana. É cruel a gente pensar nisso, né? De que hoje a gente só tem a internet como ela é porque alguém criou ela para a guerra. Então vejam, é claro que as coisas elas são neutras em si. As ferramentas são neutras em si. Né? A faca não é boa nem má. O valor dela depende, o valor dela depende do que eu faço com ela. Né? O valor dela depende do que eu faço com ela. Então, eu posso usar a mesma faca para partir o pão, para fazer uma caridade, a partilha, mas eu também posso usar a faca para matar alguém, né? Assim como foi a internet. A internet hoje, claro, um dos maiores usos da internet é para lazer, né? Só que ela nasce numa necessidade de guerra. Ela nasce com planejamento destrutivo. Tá? Hoje nós vemos vídeos, piadas, etc., mas antes não era assim. Ela nasce num contexto de morte. Né? Ela nasce no contexto de morte. Ainda bem, ainda bem. O contexto e o uso mudou, né? Inclusive, hoje nós utilizamos a internet até para estudar, né? E veja, aqui eu trouxe para vocês um mapa muito simples da rede de conexão da ARPANET, né? Esse é o mapa geográfico da ARPANET. Imagina, né? Como que não é esse mapa hoje? Quantos computadores nós não temos conectados uns aos outros hoje? Né? Quantos pontinhos não teria se nós pegássemos um mapa aí atual de hoje em dia, né? Ou seja, por que a comunicação é importante? Gente, vence a guerra quem se comunica mais, né? Então, se eu tenho pessoas espalhadas no território que se comunicam com mais rapidez, que possam compartilhar os planejamentos, as armas, as opiniões e assim sucessivamente, vejam, aqui então uma estratégia bélica, né? Onde aqui é a dominação mundial, né? E aí vejam, estamos aqui já em 1969, final da década de 60, né?
onde este senhor chamado Leonardo Kleinrock, né, chegou o primeiro microprocessador na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E vejam também a importância que as universidades têm, né? A nossa primeira rede de conexão também foi entre duas universidades. Vou voltar aqui para vocês verem, né? A primeira rede de conexão aqui, ó, a Universidade da Califórnia e uma outra em Santa Bárbara, né? Agora, nós nos mantemos ainda na Universidade da Califórnia. Então, a importância que as universidades têm para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, né? Esse microprocessador, né? Ele foi usado por Leonardo Kleinrock em seu laboratório em 2 anos. A ARPANET era totalmente operacional, ou seja, a base da comunicação era mensagem de e-mail e nem todas as informações tratavam de assuntos de defesa. Ou seja, agora começa a mudar um pouco o uso da internet. Começa a mudar um pouco essa dinâmica. A gente sai de uma ferramenta de guerra, e passa para uma ferramenta comunicacional, né? Não mais preocupada com a defesa do país, com as estratégias de batalha, mas agora preocupada com a comunicação. Então, veja, aqui eles se comunicavam por e-mail, né? Se nós lembrarmos a composição dessa palavra e-mail, né? O mail já existia na língua inglesa, né? Como correio, carta e essas coisas, né? E a letra E vai indicar aí como nós temos, por exemplo, o commerce, que é o comércio comum, né? E o e-commerce, que é o comércio eletrônico. Aqui, então, portanto, nós vamos ter uma espécie de e-mail, o correio eletrônico, né? A carta eletrônica, né? Então, aqui a gente sai de, de uma necessidade de batalha para agora algo mais comunicacional, interativo, até chegar onde nós chegamos hoje. Depois, Ray Tomlinson Diab, engenheiro americano, criou o formato dos e-mails, que é usado até hoje. Isso é muito interessante. Em 1971, ele inventou um modelo de inserir o arroba, separando os nomes do endereço. Olha que interessante a função do arroba. Assim, ficou mais fácil trocar mensagens em redes diferentes. Olha o significado do arroba. O arroba, em inglês, significa at, que significa em. O at é uma preposição de lugar no inglês. Como, por exemplo, se eu quero dizer eu estou em casa, então eu vou dizer I am at home. O at indica que eu estou em. Eu estou em algum lugar, né? O at indica que eu estou em algum lugar. E aí, traduzindo isso para o mundo eletrônico, né? Traduzindo isso para o mundo eletrônico, nós vamos entender assim: o nome da pessoa está em uma plataforma. Então, por exemplo, se eu tenho um e-mail do Google, né? É o Gmail. Então, eu vou dizer, olha, é o Moacir @gmail, ou seja, o Moacir que está na plataforma do Gmail, né? Então, quando nós dizemos, olha, o meu e-mail é esse a partir do arroba, eu estou dizendo, olha, a minha caixa de correio está aqui, nesse lugar. É como se no mundo físico, no mundo concreto, eu dissesse para a pessoa assim, olha,
Eu tenho uma caixa de correios e ela está no endereço tal. Não adianta eu falar para a pessoa que tem uma caixa de correios. Como é que ela vai depositar cartas lá? Hum? Se ela não souber o endereço. Então, a função do arroba é o at, é indicar onde está a sua caixa de correspondência. Em julho de 77, o Vintor Cerf e o Robert Kahn, o Vintor Cerf é esse que está na foto, né? Efetuaram uma apresentação do protocolo de comunicação, conhecido como TCP, ou TCP/IP, né? Que é, olha só, Transmission Control Protocol, ou protocolo de transmissão, protocolo de controle de transmissão. E o Internet Protocol, ou seja, protocolo de internet. E aqui apareceu de novo a nossa querida ARPANET. E aqui nós já tínhamos 3 redes, né? A ARPANET, né? A ARPNET e a StatNet. Nessa comunicação de redes, ou seja, nessa transmissão de controle, é que nasce, portanto, a internet. Ou seja, quando eu consigo, eu não sei se vocês se recordam, se vocês mexerem, por exemplo, no na rede de vocês, vocês vão ver, que existe lá um termo que chama intranet, que é utilizado nas empresas, né? Como se fosse uma rede interna. Quando se usa o termo intranet, significa que os computadores internos eles conseguem se comunicar, né? Só que isso tem início com essa dupla, o Vintor Cerf e o Robert Kahn, né? A partir dessas 3 pequenas redes, né? ARPANET, ARPNET e StatNet, que hoje, por exemplo, se nós ligarmos o Wi-Fi da nossa casa, nós temos várias redes, né? A rede da minha, do vizinho do lado, do outro lado, vizinho da frente, vizinho de trás, cada um tem sua rede, que não era muito comum até alguns anos atrás. E agora, já chegando quase nos anos 2000, em 1990, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos desestruturou, de novo, né? Aparece aí o Departamento de Defesa, desestruturou a ARPANET, sendo substituída pela rede NSF, rebatizada com NSFNet, que se tornou conhecida em todo o mundo com a denominação internet. Agora chegamos ao termo mais conhecido, né? Para ampliação do uso da internet, foi definida a criação o nosso famoso aí, né? WWW, que é uma sigla que significa World Wide Web, ou seja, rede de alcance mundial, criada pelo laboratório CERN, que é um laboratório francês, né? Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, ou seja, uma organização europeia pela pesquisa nuclear, por intermédio dos cientistas Robert Cailliau e Tim Berners-Lee, do HTML, que também é uma linguagem, né? Hypertext Markup Language, e dos browsers. O que é um browser, né? O browser é o navegador, né? Nós temos a Internet Explorer, Mozilla, vários outros, né? Mas o que nós estamos vendo aqui, pelo menos no início da década de 90, final do século passado, nós temos nascimento, né? Uma versão embrionária disso tudo que nós estamos estudando, né? E aí, vejam bem, nós temos 4 aspectos distintos
da história da internet. É importante a gente destacar. Primeiro, a evolução tecnológica, que começou com as primeiras pesquisas sobre trocas de pacotes, e a ARPANET e suas tecnologias, e onde a pesquisa atual continua a expandir os horizontes da infraestrutura em várias dimensões, como escala, desempenho e funcionalidade do mais alto nível. Os aspectos operacionais e gerenciais de uma infraestrutura operacional complexa e global. Terceiro, o aspecto social, que resultou numa larga comunidade de internautas trabalhando juntos para criar e evoluir com a tecnologia. E o quarto, o aspecto de comercialização, que resulta numa transição extremamente efetiva da pesquisa numa infraestrutura de informação disponível e utilizável. O sociólogo espanhol, estudioso da rede, Manuel Castells, que está vivo, né, relata, conforme visto, que a internet, olha só, foi criada, nós batemos bastante nessa tecla, para fins militares, visando a obtenção de um meio de comunicação que pudesse sobreviver até mesmo a um ataque nuclear, tá vendo? Comunicação, aqui a gente pode até usar um jargão, né? Comunicação é vida. Se eu consigo me comunicar em guerra, eu consigo sobreviver, eu consigo criar meios para defender minhas tropas, né? Quem se comunica vence a guerra. Proporcionando troca rápida de informações em tempo real, em um período de tensão e de instabilidade política. E aí, o Manuel Castells destaca, né? A internet é o tecido de nossas vidas. Hoje, né, se a gente pensar nas novas gerações, eles já nascem, aqui, claro, exagerando no argumento, mas eles não conseguem imaginar como que as gerações passadas viviam sem internet, porque eles são totalmente dependentes dela. Nós também, que passamos por algumas mudanças, né? Do tempo sem internet de escada, agora Wi-Fi, banda larga, etc. Hoje a gente não consegue mais viver sem as facilidades que a internet dá. Com raras exceções, sim, mas não é comum. Uma hora ou outra, mesmo o mais antigo do ser humano vivo, vai ter que enfrentar uma relação de internet. Vou dar entrada no INSS, internet. Hoje os processos são todos eletrônicos, né? Eu vou tirar um RG novo, você tem que agendar eletronicamente. Vai consertar o carro, tem lá o scanner, e assim sucessivamente. Então, hoje a internet é o grande tecido que envolve nossas vidas, né? Outra prática, e aqui o tecido que envolve nossas vidas, tanto no bem, para o bem quanto para o mal, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Outra prática que tem sido muito propagada é a reprodução de filmes nas escolas e a construção de debates sobre os vídeos. Essa prática tem sido reforçada, né? Ou seja, utilizar a internet para meios educacionais, como nós vimos em algumas aulas, né? Então, do militar passa para uma questão pedagógica, educacional, né? Passa para questões jurídicas e assim sucessivamente. Ou seja, aquilo que nasce no contexto de guerra, hoje vira a espinha dorsal da nossa convivência, né? Também nós passamos pela revolução digital. É um filósofo que se dedica com o virtual, que é o Pierre Levy. Para o Pierre Levy, a internet é o conjunto de meios físicos, né? Ou seja, linhas digitais de alta capacidade, computadores, roteadores, e de programas
protocolo TCP/IP, usados para o transporte das informações. Enquanto a web, www, é apenas um dos diversos serviços disponíveis pela internet. No entanto, as duas palavras não têm o mesmo significado, né? Uma coisa é o www, que significa rede mundial de computadores, né? O alcance mundial de redes. Outra coisa é a web, que vai indicar o navegador. Então, a web é um dos tantos serviços disponíveis que nós temos nessa grande rede de computadores, né? E veja, diante do exposto e de conformidade com Castles, aquele que eu já citei aqui, ó, este aqui é o mesmo, tá? O mesmo sociólogo espanhol. Ele afirma que a internet se revela como um instrumento sociotécnico. Olha que interessante, né? Ele é tanto um instrumento social, ou seja, de comunicação, de relação, etc., como um instrumento técnico, já que veio sendo construída à proporção que a sociedade necessitava de interação com ela, e o seu desenvolvimento e a sua difusão foram realizados por empresários. Dessa forma, a partir dos anos 90, o mundo dos negócios percebeu o potencial econômico da nova tecnologia, o que fez com que ela florescesse com a velocidade de um raio, né? Então, a tecnologia ela evolui hoje de uma maneira, uma velocidade assim gigantesca, né? Você compra um celular hoje, mês que vem já tem um melhor, né? Ou seja, você contrata um pacote de dados de internet, mês que vem já tem um outro mais rápido, né? E assim sucessivamente. Portanto, a internet não é apenas uma tecnologia, mas a internet, vejam bem, esse argumento é muito importante, né? Ela é uma produção cultural, não é só uma tecnologia, é uma produção cultural, que existe como uma poderosa tecnologia inserida na prática social, tanto para o bem quanto para o mal, né? Com efeitos importantes, por um lado, sobre a inovação, portanto, a criação de riqueza e do nível econômico, e por outro lado, sobre o desenvolvimento de novas formas culturais, tanto no sentido lato, ou seja, formas de ser mentalmente da sociedade, como no sentido mais estrito, isso é, a criação cultural e artística. Vejam bem, a internet impulsiona os produtos culturais e artísticos, né? Nós podemos consumir arte através da internet. Olha só, hoje um artista divulga suas músicas não mais só por CD, né? Se é que ainda tem CD, né? Hoje o fulano cria a música e publica no streaming, né? E lá fica disponível para todo mundo. Hoje nós podemos entrar no Museu do Louvre, por exemplo, através da internet. Não precisa nem viajar até Paris, pegar a fila, pagar o ingresso e ficar lá por horas e horas. Eu posso fazer isso no meu computador, né? Então, além da relação com o outro, que a internet facilitou, né? Também a internet ajuda no consumo de arte. Hoje nós não alugamos filmes, né? Antigamente nós alugávamos filmes. Pessoas gostavam de alugar na sexta, né, para devolver segunda e ficar com o filme o final de semana inteiro. Hoje não, hoje você conecta na internet, você tem um catálogo gigantesco de filmes, né? A gente até nem sabe qual escolher, porque tem tanta opção que a gente fica horas ali tentando escolher e quando escolhe, dorme, né? Mas para dizer, hoje facilitou muita coisa, né? Não só a nossa comunicação, mas também o nosso entretenimento, né? Uma pessoa é capaz de passar horas ali, por exemplo, no Instagram, vendo stories, vendo vídeos, vendo reels e etc. Por quê? Aquilo é um entretenimento, aquilo propõe uma novidade o tempo todo, né? Então, o nosso modo de socialização e de comunicação, de consumo de arte muda com
a internet. É aquilo que o Cassius diz, ó. Olha só, aqui que eu disse para vocês. Ela desenvolve tanto no sentido lato, ou seja, mentalmente da sociedade, como no sentido mais estrito, que é a criação cultural e artística. Agora, nós temos algumas características importantes aqui, né? A internet ela é universal, ou seja, se você consegue acessar, você consegue alcançar a todo mundo. Ela é econômica, né? Ou seja, ela não cobra mais por impulso, por pulso, né, de chamada, por tempo que você fica conectado. E cada uma delas leva a outra coisa, como por exemplo, ela é livre, o que é um problema, né? Porque faltam leis que regulam a internet, isso é muito discutido já. Ela é anônima, que eu posso me passar por outra pessoa. Ela é autorreguladora, porque ela cria suas próprias regras, e isso também é um problema. Ela é rápida, hoje ela é muito veloz. Ela tem essa questão de hipertextualidade multimídia, ou seja, ela não se limita apenas a textos, mas vídeos, sons, músicas e etc. Ela é interativa, né? Ela nasce, aliás, com essa necessidade de interação, ou seja, de eu poder me comunicar com o computador de uma outra rede, e ela passa por esse aspecto da personalização, que é algo cruel até para os nossos dias, né? A gente pode até indicar aquela série da Netflix que chama Dilema das Redes, né? E lá mostra muito bem como que a internet ela é personalizada. Por exemplo, nós estudamos filosofia, sociologia e teologia. Você começa a procurar muito por isso. A hora que eu entrar no Instagram, vão aparecer muitas páginas de filosofia e teologia, né? Ou seja, poesia e etc. Tá? Então, ela acaba se tornando um meio personalizado, né? Ela vai se adaptando às nossas características. O que é um problema, por exemplo, político, que vai se tornando uma bolha existencial, né? Vai se tornando uma bolha existencial. De que eu acredito em tudo aquilo que eu vejo na internet e acho que aquilo é a verdade absoluta, que todo mundo está pensando igual a mim. Mas, na verdade, são só os meus pensamentos refletindo as minhas próprias experiências, só que refletidas na internet, né? A internet me devolve aquilo que eu jogo para ela, tá? Por isso que ela é personalizada. Bom, pessoal, além de ter tratado, então, das características da internet, aqui é importante tratarmos dos problemas, né? Hoje se fala muito sobre um marco regulatório das redes, né? Como que nós vamos regularizar, por exemplo, a criminalidade nas redes, né? Nós sabemos, como nós vimos, a internet ela é universal, a internet é livre, ela é autônoma, autorreguladora, mas essa autorregulação dela não é o suficiente para que nós tenhamos um ambiente ético e que promova, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, né? No Brasil, por exemplo, nós temos já a LGPD, que trata sobre o controle de dados pessoais, mas nós não temos nenhuma garantia que quando nós fazemos um cadastro em algum site, quando nós temos alguma informação compartilhada, de que elas vão ser conservadas somente ali, né? Como, por exemplo, a partir do momento que nós postamos uma foto na rede, ela cai no público e vai saber onde essa foto vai parar, né? Se ela vai ser objeto de montagem,
e de coisas afins, né? Então, nós temos esse problema da proteção com os dados pessoais, nós temos também esse problema da desinformação, ou seja, ela facilita, por exemplo, a informação, a comunicação e o ato de compartilhar informações que não são verídicas. Por quê? A opinião nas redes sociais e com a internet em larga escala fica democratizada. Isso é bom, sim, só que nem sempre as pessoas dizem a verdade. Nós temos, por exemplo, a Deep Web, nós temos as fake news, que geram fake opinions, e que aí podem também influenciar politicamente em vários países, né? Então, a desinformação, e nós passamos por um momento de pandemia, onde isso se tornou muito comum, né? Os mitos sobre as doenças, o mito sobre espécie de teorias da conspiração e assim por diante, são pontos negativos que a internet possibilita, né? Portanto, a internet também tem esse lado negativo da falta de transparência, ou seja, ela não é verificável, digamos assim. E, infelizmente, há pessoas que são adeptas do que se está na rede é verdade. Nós precisamos ter um filtro, né? De que se está na rede, pode ser que não seja verdade, porque qualquer um pode editar, qualquer um pode veicular as informações que quiser. Ou seja, e é por isso que se fala muito de um marco regulatório, ou seja, aquilo que é crime na vida real, na vida concreta, também vai ser crime na vida virtual. Por isso que nós precisamos regulamentar isso. Então, pessoal, vamos encerrando a nossa aula. Nós passamos por todas essas habilidades no dia de hoje, né? Nós trabalhamos a origem da internet, identificamos o momento da revolução digital e suas características, e também, claro, não tratamos de todos, mas ao menos de alguns desafios que a era digital enfrenta e há de continuar a enfrentar. Então, não esqueçam de ler os materiais, de fazer as pesquisas, o portfólio, tá? E de consultar as plataformas de vocês, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima.